Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar agora o estudo do PET 4, tá bom? Nós vamos começar também com a semana de português. Essa imagem aqui é da capa do PET de vocês, tá bom? Já mandei preenchido também com o nome do aluno, o nome da escola, tá? E atenção para a data final. A data final que eu coloquei aí, acho que foi dia 10 ou 11, só que aí vai ser feriado. Tá? Então, nós vamos deixar para entregar dia 12 de janeiro de 2021, tá bom? E aí, a gente vai lá para a primeira semana de português, a gente vai fazer a leitura de 2 diários, tá bom? Esse diário aqui, vou ampliar aqui para mim conseguir enxergar melhor e para fazer a leitura para vocês, tá? Até porque aí no PET a impressão tá um pouco ruim e tá difícil para ler também, que eu já peguei os PETs aqui, eu percebi isso. Acordei cedo, ainda estava escuro. Eu detesto acordar no escuro. A única coisa boa era que era dia de escola. Você acha que eu fui? Claro que não. Mariinha, hoje não dá, você tem muito o que fazer. Se tivesse feito ontem, hoje estaria livre. Mas ontem era domingo e já fiz um monte. Será que para mim todo dia é dia de trabalho? Então, olha só, Marinha estava triste, né? Porque ela não ia para a escola e tinha que fazer o serviço de casa, tá? Agora nós vamos para o texto 2, que é outro diário. Deixa eu consertar aqui para me fazer a leitura. Texto 2. Futuro querido diário, daqui a pouco eu vou ter que dormir, pois já são quase 10 horas. Essa história de ter hora para tudo deixa a gente meio cheia de vez em quando. Sabe? É hora de acordar, hora de ir para a escola, hora de almoçar, hora de fazer a lição de casa, hora de tomar o lanche, hora de jantar, hora de dormir. É hora que não acaba mais. Ah, esqueci da hora de tomar banho. Mas é que hoje eu falei tudo isso que acabei de escrever para minha mãe e depois perguntei se podia ficar sem tomar banho, mesmo porque eu estava me sentindo muito limpa, né? Então aqui é outro diário. O que a gente vai fazer? Leia novamente os textos 1 e 2, observando e analisando em que eles são diferentes. Em seguida, faça o que se pede. Letra A. Marque algumas características do gênero textual diário que podem estar presentes ou não nos textos 1 e 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai observar o tema do texto 1 e do texto 2. Olha só o que está pedindo para fazer aqui entre parênteses. Nós vamos analisar essa parte aqui agora. O tema, tá? O texto 1 e o texto 2. Então, o texto 1 foi o da Marinha, que ela estava chateada, né, porque não ia para a escola. E o texto 2 é de, provavelmente, uma menina também, né, que estava falando para o diário que ela não concordava que tinha que ter hora para tudo, né? Então, vamos lá. O tema do texto 1 apresenta a escrita sobre si mesmo. Aí vocês vão marcar. Não apresenta escrita sobre si mesmo. Então vamos lá. Marinha estava falando de quem? Marinha estava falando dela mesma. Ela estava falando que ela estava chateada porque ela não iria para a escola, né? Ela estava falando sobre os sentimentos dela. E o diário é muito isso, né? Falar sobre o que a pessoa está sentindo. E no outro texto, no texto 2, apresenta escrita sobre si mesmo? Sim. A menina também estava falando que ela não achava certo ter hora para tudo. Então, nessa primeira parte aí do tema, vocês vão colocar o X aqui, ó. Vocês vão colocar o X aqui, ó. Apresenta escrita sobre si mesma nos 2 textos. Vocês vão marcar o X aí. Esse X meu ficou grandão, mas não tem problema não, tá? Então, vai marcar os 2 X aí. Aí a data. O texto 1 apresenta uma data e o texto 2 apresenta, então vamos voltar ali primeiro. Texto 1 colocou que é segunda e o texto 2, futuro querido diário. O texto 2 não apresenta data, tá? O texto 1 não especifica o dia do mês, mas fala que foi uma segunda-feira,
tá? Então, no texto 1, a gente tem uma data. Então, vocês vão marcar aí, ó. Deixa eu apagar esse X agora. Vocês vão marcar no texto 1 aí, ó, apresenta uma data. E no texto 2, não apresenta, tá? Vocativo. O que é vocativo? Vocativo pode ser uma saudação, uma forma como se dirige ao objeto e pode ser um chamamento também, tá bom? No caso aí, a gente vai analisar, voltar lá nos textos, nós vamos ver se tem vocativo. No primeiro texto. Segunda, acordei cedo, ainda estava escuro. Tem alguma saudação? Não. Tem algum chamamento? Não. Agora, texto 2. Futuro querido diário. Olha a saudação aí que a pessoa está apresentando para o diário. Tá? Então, no vocativo, o texto 1 não apresenta e o texto 2 apresenta vocativo. Então, nós vamos agora para essa parte aqui, ó. Linguagem na primeira pessoa. Eu, narrador, personagem. Então, a gente vai ver se o texto ele é narrado, alguém conta o texto, ou se o texto é escrito pela própria pessoa, que está na primeira pessoa, o eu, tá? Então, nós vamos lá voltar nos dois textos. Acordei cedo, só não tem o eu, mas o verbo está conjugado certinho. Eu, se tivesse o eu, ficaria eu acordei cedo. Então, o texto 1 está assim na primeira pessoa. E o texto 2, daqui a pouco eu vou ter que dormir. Também está na primeira pessoa, tem até o eu escrito, tá bom? Então, os dois estão na primeira pessoa. Os dois estão na primeira pessoa, então vocês vão colocar aqui, ó. Texto 1 apresenta, marca o X. Texto 2 apresenta, marca o X. Pronomes possessivos. O que são pronomes possessivos? Né? Pronome é aquela palavra que substitui o nome, tá? Então, e possessivo é aquele que tem posse. Por exemplo, meu. Quando eu falo meu, eu estou falando de alguma coisa que é minha. A posse é minha. Seu, eu estou falando que a posse de algum objeto é sua. Tá? Teu, tua, tá? Meus, minhas, tudo é pronome possessivo, pronome de posse. Então, vamos ver aqui no texto 1, se tem algum pronome de posse. Acordei cedo, ainda estava escuro, eu detesto acordar no escuro. A única coisa boa era dia de ir para a escola. Você acha que eu fui? Claro que não. Marinha, hoje não dá, você tem muito o que fazer. Se tivesse feito ontem, hoje estaria livre. Mas ontem era domingo, já fiz um monte. Será que para mim todo dia é dia de trabalho? Então, no primeiro aqui, não tem pronome possessivo. E o segundo? Daqui a pouco eu vou ter que dormir, pois já são quase 10 horas. Essa história de ter que deixar tudo pra gente, essa história de ter hora para tudo, deixa a gente meio cheia de vez em quando. Sabe? É hora de acordar, hora de ir para a escola, hora do almoço, hora de fazer a lição, hora de jantar, hora de dormir. É hora que não acaba mais. Ah, esqueci da hora de tomar banho. Mas é que hoje eu falei tudo isso e que acabei de escrever para minha mãe e depois perguntei se podia ficar sem tomar banho, mesmo porque eu já estava me sentindo muito limpa. Também não tem pronome possessivo. Então aqui, ó, vocês vão marcar não apresenta. Tá bom? Vocês vão marcar aqui, ó. O xizinho aqui, ó. No pronome possessivo. Não apresenta. O x saiu fora. Mas é aqui. Não apresenta. Nos dois textos não apresentam. Tá bom? Corpo do texto. Os dois textos, eles apresentam o corpo? Eles contam o que acontece com as crianças? Sim, os dois apresentam. Então, marca aí que apresenta. Citação de um outro personagem no corpo do texto. O texto 1, Maria fala da mãe, né? E o texto 2, a outra criança também fala da mãe. Então, os dois apresentam a citação de outro personagem. O texto está dividido em parágrafos. Vamos ver aqui. Texto 1. O que é parágrafo? São blocos de frases. Então, aqui eu tenho um bloco de frases, tenho outro bloco de frases, tenho outra frase, tenho parágrafos no texto 1. E no texto 2, também tenho o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo. Tá bom?
Então, vamos lá. Os dois apresentam parágrafos. Letra maiúscula no início dos parágrafos. Vamos ver? Acordei, letra maiúscula. Marinha, letra maiúscula. Ok. Futuro, letra maiúscula daqui a... Os dois apresentam. Letra maiúscula. Desenhos. O primeiro apresenta, o segundo não. Então, o primeiro texto, nos desenhos você marca que apresenta, no segundo não. E a assinatura? Nenhum dos dois estão assinados. Por quê? Porque é um diário. E no diário você sabe que é só uma pessoa que escreve. Geralmente coloca-se o nome da pessoa lá na capa do diário. Tá bom? Aí, a gente tem aqui, letra A. Pinte de amarelo no texto a frase, no texto 1, a frase que marca a fala de uma outra personagem, indicando que é a fala de forma direta. Pista, a frase é sinalizada por esse sinal aqui, ó, que é o travessão, tá bom? Então, vamos lá no texto 1. Olha só, vou ampliar aqui para vocês verem. Ó o travessão, vou marcar aqui para vocês. Vou marcar aqui para vocês o travessão. Então, nós vamos agora para essa parte aqui, ó. Linguagem na primeira pessoa. Eu, narrador, personagem. Então, a gente vai ver se o texto ele é narrado, alguém conta o texto, ou se o texto é escrito pela própria pessoa, que está na primeira pessoa, o eu, tá? Então, nós vamos lá voltar nos dois textos. Acordei cedo, só não tem o eu, mas o verbo está conjugado certinho. Eu, se tivesse o eu, ficaria eu acordei cedo. Então, o texto 1 está assim na primeira pessoa. E o texto 2, daqui a pouco eu vou ter que dormir. Também está na primeira pessoa, tem até o eu escrito, tá bom? Então, os dois estão na primeira pessoa. Os dois estão na primeira pessoa, então vocês vão colocar aqui, ó. Texto 1 apresenta, marca o X. Texto 2 apresenta, marca o X. Pronomes possessivos. O que são pronomes possessivos? Né? Pronome é aquela palavra que substitui o nome, tá? Então, e possessivo é aquele que tem posse. Por exemplo, meu. Quando eu falo meu, eu estou falando de alguma coisa que é minha. A posse é minha. Seu, eu estou falando que a posse de algum objeto é sua. Tá? Teu, tua, tá? Meus, minhas, tudo é pronome possessivo, pronome de posse. Então, vamos ver aqui no texto 1, se tem algum pronome de posse. Acordei cedo, ainda estava escuro, eu detesto acordar no escuro. A única coisa boa era dia de ir para a escola. Você acha que eu fui? Claro que não. Marinha, hoje não dá, você tem muito o que fazer. Se tivesse feito ontem, hoje estaria livre. Mas ontem era domingo, já fiz um monte. Será que para mim todo dia é dia de trabalho? Então, no primeiro aqui, não tem pronome possessivo. E o segundo? Daqui a pouco eu vou ter que dormir, pois já são quase 10 horas. Essa história de ter que deixar tudo pra gente, essa história de ter hora para tudo, deixa a gente meio cheia de vez em quando. Sabe? É hora de acordar, hora de ir para a escola, hora do almoço, hora de fazer a lição, hora de jantar, hora de dormir. É hora que não acaba mais. Ah, esqueci da hora de tomar banho. Mas é que hoje eu falei tudo isso e que acabei de escrever para minha mãe e depois perguntei se podia ficar sem tomar banho, mesmo porque eu já estava me sentindo muito limpa. Também não tem pronome possessivo. Então aqui, ó, vocês vão marcar não apresenta. Tá bom? Vocês vão marcar aqui, ó. O xizinho aqui, ó. Pronome possessivo. Não apresenta. O x saiu fora. Mas é aqui. Não apresenta. Nos dois textos não apresentam. Tá bom? Corpo do texto. Os dois textos, eles apresentam o corpo? Eles contam o que acontece com as crianças? Sim, os dois apresentam. Então, marca aí que apresenta. Citação de um outro personagem no corpo do texto. O texto 1, Maria fala da mãe, né? E o texto 2, a outra criança também fala da mãe. Então, os dois apresentam a citação de outro personagem. O texto está dividido em parágrafos. Vamos ver aqui.
Texto 1. O que é parágrafo? São blocos de frases. Então, aqui eu tenho um bloco de frases, tenho outro bloco de frases, tenho outra frase, tenho parágrafos no texto 1. E no texto 2, também tenho o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Tá bom? Então, vamos lá. Os dois apresentam parágrafos. Letra maiúscula no início dos parágrafos. Vamos ver? Acordei, letra maiúscula, Marinha, letra maiúscula, ok. Futuro, letra maiúscula daqui a os dois apresentam. Letra maiúscula, desenhos. O primeiro apresenta, o segundo não. Então, o primeiro texto, nos desenhos você marca que apresenta, no segundo não. E a assinatura? Nenhum dos dois estão assinados. Por quê? Porque é um diário. E no diário você sabe que é só uma pessoa que escreve. Geralmente coloca-se o nome da pessoa lá na capa do diário. Tá bom? Aí a gente tem aqui, letra A. Pinte de amarelo no texto a frase, no texto 1, a frase que marca a fala de uma outra personagem, indicando que é a fala de forma direta. Pista, a frase é sinalizada por esse sinal aqui, ó, que é o travessão, tá bom? Então, vamos lá no texto 1. Olha só, vou ampliar aqui para vocês verem. Ó o travessão, vou marcar aqui para vocês. Vou marcar aqui para vocês o travessão. Ó, tem um aqui e tem outro aqui, tá? Marinha, hoje não vai dar. Você tem muito o que fazer. Quem é que tá falando isso? É Marinha? Não. Provavelmente é a mãe dela, tá? Então, essa parte aqui, ó, vocês podem pintar de amarelo, tá bom? Que é a fala da mãe dela. Agora a letra C. No texto 2, o narrador-personagem narra o discurso e as reações de sua mãe, como se fosse exatamente o que ela falou, sem introduzir a sua fala diretamente. Para marcar esta fala de forma indireta, o narrador-personagem usa alguns verbos, ações no último parágrafo. Esses verbos estão relacionados à ação de dizer, pinte-os de verde. Então, a gente primeiro vai procurar esses verbos que estão no último parágrafo, tá? Entender primeiro o que são verbos, tá? Que são palavras que indicam ação, fenômeno ou estado, tá? Fenômeno da natureza ou estado. Então, por exemplo, né? Raul jogou a bola no muro. A palavra jogou, né, emite a ação de jogar a bola, tá bom? Então, a palavra jogou nessa frase é o verbo. Raul jogou a bola no muro, tá? Então, a palavra jogou é o verbo, que indica uma ação, a ação de jogar. Agora, por exemplo, Raul está se sentindo triste. Está é uma palavra que indica como Raul se sente, que ele está triste, tá? Então, a palavra está é um verbo que indica o estado da pessoa, tá bom? E fenômenos da natureza. Choveu muito ontem. Um exemplo, a palavra choveu indica a ação de chover. E chover está relacionado a fenômenos naturais. Então, o verbo, são palavras que podem indicar essas três coisas: ação, estado ou fenômeno da natureza. Tá bom? Agora nós vamos lá para o terceiro parágrafo no texto 2 e identificar quais são os verbos que estão relacionados à ação de dizer. Então, vamos lá. Texto 2. Esqueci da hora de tomar banho. É só esse pedacinho aqui que a gente vai analisar, viu? Não é o texto todo, não. Só o último parágrafo. Começa aqui, ó, nesse A. Esqueci da hora de tomar banho. Mas é que hoje eu falei, ó, a palavra falei indica a ação de dizer alguma coisa, né? Mas é que hoje eu falei tudo isso que acabei de escrever para minha mãe. E depois perguntei. Perguntei também indica a ação de falar.
Perguntei se podia ficar sem tomar banho, mesmo porque eu estava me sentindo muito limpa. Então tá, esse parágrafo ele tem vários verbos, tá? Mas os dois únicos que estão relacionados à ação de dizer são só esses dois. Falei, vai pintar de verde, tá bom? Aqui, ó. Só um minutinho. Opa. A palavrinha falei, vai pintar de verde, e depois a palavrinha perguntei. Essas duas vocês vão colorir de verde, e aí vocês finalizam a letra C, tá bom? E agora, reescreva o trecho, transformando-o em discurso direto, ou seja, fazendo as alterações no texto e colocando sinais de pontuação, como por exemplo 2 pontos, travessão e as falas necessárias. Então vamos lá. Ah, esqueci da hora de tomar banho. Então quem está falando isso é Marinha. Então vocês vão colocar aqui um travessão, tá? Travessão, que é este sinal, vou ver se dá para fazer. Que é este sinal aqui, ó. Travessão e começa a sua escrita, ó. Ah, não dá para fazer, não fica legal, não. Mas é aqui, ó. A, vírgula. Esqueci da hora de tomar banho. Mas é que hoje eu falei para minha mãe. Eu falei para minha mãe, 2 pontos. Aí perguntei, posso ficar, olha só como é que a gente vai fazer. Posso ficar sem tomar banho? Mesmo porque eu já estava me sentindo muito limpa. Então, aí você transforma o discurso que está aqui indireto em um discurso direto, utilizando sinais de pontuação, 2 pontos e travessão, tá bom? E aí a gente finaliza a semana 1. Beijão!